E aí pessoal, então nessa aula a gente vai falar sobre o switch e como vocês podem utilizar ele para fazer diversas condições e tomar diversas rotas aqui na tua automação. Ele vai ser diferente aqui do nó if, porque aqui, mesmo que vocês consigam misturar várias condicionais aqui, vocês vão ter apenas dois caminhos, verdadeiro e falso. E aqui no switch a gente pode criar quantos caminhos e quantas saídas para o workflow a gente quiser. Então a gente pode fazer filtros mais complexos aqui com o switch. Por exemplo, lá na aula de recuperação de vendas, a gente faz o filtro de todos os eventos aqui pelo switch. Mas agora a gente vai ver esse nó aqui mais detalhadamente. Antes de utilizar ele, que a gente não fez aqui antes de utilizar esse if, mas também seria interessante, é a gente fazer o split dessa lista aqui. Então para fazer o split, a gente vai clicar aqui e procurar pelo nó de split. Se vocês quiserem saber mais, todos os nós do N8N e tudo aqui sobre o N8N tem na documentação deles. Cada nó vai ter a sua própria documentação, é só vocês clicarem aqui em Docs, que ele vai abrir toda a documentação aqui do nó de split out. Voltando para cá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai só splitar essa lista para a gente conseguir ver melhor ali e realizar os nossos filtros. E para utilizar esse campo aqui, a gente também vai ter uma aula só sobre ele, mas explicando aqui rapidamente, vocês podem arrastar para cá os campos que vocês querem splitar, ou vocês podem ir simplesmente escrevendo aqui e separando eles por uma vírgula. Então ele veio aqui o modelo, mas eu não quero o modelo antes. Eu vou querer o ID, o modelo, o preço e a descrição. Tem que ser exatamente igual tá ali. E agora a gente vai dar um test step. Então vamos testar esse passo e aqui ele trouxe para nós, ele fez o split dessa lista e organizou para a gente do jeito que a gente pediu. Com o ID, o modelo, o preço e a descrição. E aqui está toda ela organizadinha. Então ele trouxe os 4 itens para nós, splitados e listados aqui da maneira que a gente pediu. Agora a gente vai passar aqui para o nosso switch. Então, vamos arrastar tudo isso aqui para cá. Deixa eu desconectar isso aqui, que é da aula passada. Botar para o lado essa HTTP request, que está desativada. E vamos conectar aqui o nosso switch. Pronto, conectado. Agora, vamos abrir ele aqui e vamos começar a ver as configurações. Então, aqui ele tem dois modos. O modo de regras, que é essas regras aqui, que a gente pode ir adicionando, arrastando aqui. Ou o modo de expressão. Eu, particularmente, sempre utilizo aqui o modo de regras. E aqui a gente vai poder começar a criar as nossas condicionais. Então, a gente pode fazer a primeira condicional igual como a gente fez lá. Então, vamos arrastar o ID para cá. Aqui tem que trocar para número. For igual a 2. E vamos renomear. ID igual a 2. É sempre bom vocês renomearem aqui o output, que vocês vão poder organizar e visualizar melhor aqui na automação de vocês. E eu vou ligar esse igual a 2 aqui embaixo. Então vamos dar um play aqui e vamos verificar, ver se ele vai validar aqui. Então ele mandou um item para lá, para aquele caminho. Agora a gente vai começar a criar outras condições aqui para o nosso switch, para poder filtrar os dados e trabalhar e enviar cada coisa aí para o seu devido lugar na nossa automação. Tem essas opções aqui também, mas basicamente vocês só vão utilizar essa ignore case, que ela faz a mesma coisa que aquele toggle que a gente tem aqui no campo de if, esse aqui, ignore case. Ele vai ignorar se a informação vier em letra maiúscula ou letra minúscula ou misturado as duas opções. Aqui a gente poderia criar várias verificações. Para adicionar uma nova regra é só vir aqui e vocês podem brincar aqui com todas as opções que vierem ali da tabela de vocês. Nesse caso aqui, desse preço, não dá para a gente trabalhar, porque ele está aqui em string e não em número. Porém, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer as condicionais aqui de número utilizando o ID. Então, aqui eu vou trocar para quando o ID for 1, para a gente criar alguns caminhos. Aqui embaixo a gente vai fazer uma outra condicional. Então, vamos puxar aqui também o ID, que ele vai puxar como número, para a gente poder trabalhar aqui com as condicionais de número. Então, aqui a gente tem algumas condicionais. Se esse número existe, não existe, se está vazio, não está vazio, e assim sucessivamente. Mas são esses aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse is greater than, ele significa que ele vai verificar se o número é maior que o número que você definir aqui. Então, eu vou selecionar ele. Então, se for maior que 2, ele vai encaminhar para o segundo caminho. Maior que 2. E eu vou testar aqui com vocês. Então, ele trouxe aqui para nós, no ID igual a 2, um item, que eu não renomeei aqui. ID igual a 1, vou testar de novo. Ele trouxe um item e ID maior que 2, ele trouxe 2 itens. Por que ele não trouxe o número 2 aqui? Porque para a gente incluir o número 2 aqui nessa busca, a gente teria que colocar essa outra opção aqui. Se ele for maior ou igual a 2, ele vai trazer agora na nossa busca. Então, vou buscar aqui. Ele trouxe um item para o caminho de cima, que é o item que é igual a 1, e trouxe 3 itens que são maiores ou igual a 2, no caso aqui do ID, no caminho 2.
Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre o switch. Aqui nessas configurações a gente já viu ali nas configurações de nó para que elas servem. E vocês podem utilizar o switch para tomar vários caminhos aí nas automações de vocês. Então é isso. Até as próximas aulas.